Neste púlpito temos exposto Gênesis, capítulo a capítulo, nós temos passado pelo livro de Gênesis e nós estamos agora no que chamamos de ciclo de Abraão. Esse ciclo tem 3 fases, nós terminamos a primeira fase no capítulo 13 e então nós demos um pause nessa sequência de mensagens para entrar em uma nova sequência, vista algumas necessidades, tanto nossas, da igreja e das pessoas que nos visitam também. Então, essa série de mensagens, nessa pausa de Gênesis, foi intitulada como contracultural. Contracultural, a ideia de um movimento que se levanta contra uma cultura vigente. E o que é que nós estamos estabelecendo e a necessidade que temos de conversar sobre isso? Ser contracultural é um dos chamados que Jesus deu para os seus discípulos. A relação do crente com a cultura ela é muito complicada, porque ela tem momentos em que há um abraço, há um andar junto. Existem certos aspectos da cultura que são neutros, inclusive. As vestimentas que vocês estão hoje são vestimentas, em geral, neutras. Existem vestimentas, de fato, imorais, mas as nossas vestimentas em si não têm uma etiqueta de cristã. Não foi um cristão que fez, não é um tecido cristão. Os instrumentos musicais, eles não são instrumentos musicais cristãos em si. Eles podem tocar músicas cristãs, podem falar de músicas cristãs. Nossa relação com a cultura ela é complexa nesse sentido, porque há coisas boas na cultura e há coisas perniciosas. Há coisas que têm total capacidade de nos afastar de Jesus. Sabe por quê? Porque a cultura ela é humana, ela é construção humana. A cultura se dá nas estruturas da sociedade, nas relações, também nos produtos, filmes, séries, músicas, livros. Tudo isso é cultura. A relação, por exemplo, jurídica, o modo como o Brasil lida com seus juízes, sua Suprema Corte, isso é cultura. Nossa política é cultural. Nós também pensamos na cultura como relacionamentos, como é que o brasileiro entende a família. E todas as complexidades que envolvem hoje, não somente ser brasileiro, nordestino, ser juazeirense do norte, mas não somente isso, mas também o globalismo que está em torno de nós. Pensar que certas pessoas hoje, ou a maioria das pessoas hoje, tem acesso à cultura da Coreia do Sul, à cultura norte-americana. Hoje o mundo está muito conectado, muito plano, as coisas estão muito próximas. Como é que nós lidamos com essa cultura que tem ameaçado afogar o povo de Deus? O povo de Deus, durante a história, tem se mostrado sempre muito parecido com o povo de Israel. É um povo que começa a sua queda em um início de ingenuidade. É um processo muito parecido com o processo de Provérbios. Nós temos, antes de chegar em um nível de um homem terrível, de um homem insensato, dessa pessoa que faz o mal e faz porque quer, antes de se tornar um homem insensato, você passa pela fase inicial de ser um homem simples, um homem ingênuo, uma pessoa que ouve muitas outras, que é muito influenciável. E a partir desse momento você vai construindo um caráter de maldade no seu coração. Tudo começa com essa ingenuidade. E o que me parece, lendo a história da igreja, é que o povo de Deus é um povo ingênuo. É um povo que facilmente é influenciável por vozes, por ideologias, por percepções e nem entendem que estão sendo influenciados. Dada esta necessidade, nós estamos falando então de ser contracultural, desses momentos críticos em que a igreja precisa soltar a mão do mundo, em que você, crente individual, precisa soltar a mão do mundo e dizer: seguirei ao mestre, seguirei as escrituras, seguirei certas tradições boas que a igreja tem tido pelos séculos e não mais voltarei os meus olhos para o mundo. Quer ver um exemplo muito claro disso? Pensa como os crentes têm lidado com o culto hoje. Vamos usar aqui esse exemplo que nós estamos vivenciando em loco, ao vivo. Pensa na teologia que os crentes têm sobre o culto. Os crentes hoje respeitam, têm reverência ao culto ao Senhor Deus Trino, como tinham no passado? E aqui estamos falando de tradição, nem de Bíblia de tradição, uma reverência respeitosa, uma necessidade extrema, quase mortal, de estar em um culto ao Senhor.
Se esse povo não estivesse num culto ao Senhor, no domingo à noite, tradicionalmente feito, esse povo ficava doente, esse povo ficava angustiado, esse povo celebrava onde estivesse, tentava organizar ali alguma coisa. Perceba que as tradições vão morrendo à medida em que a teologia vai se enfraquecendo. A minha teoria sobre tudo isso é que o povo de Deus foi perdendo o entendimento do que é culto ao Senhor, do que é celebrar ao Senhor, da necessidade sem a qual você não será santificado, você não crescerá nesse corpo que é a igreja. Percebe que uma constatação sociológica, ela começou, que é hoje, você perceber pessoas que logo abrem mão, é segunda, terceira opção, qualquer probleminha, qualquer coisa, né? Até as questões sanitárias mesmo, a garganta deu ali uma coçadinha, não vou para o culto não, porque minha garganta começou a coçar, bota uma máscara, né? Já dá para você fazer isso, nós já aprendemos, bota uma máscara, dá para você participar do culto ao Senhor em circunstâncias que nem sempre são confortáveis. Ao que me parece, nós pegamos algo aqui da cultura norte-americana, pela globalização, que é essa cultura do conforto, de me importa mais estar confortável do que adorar ao Senhor. Quer dizer que isso é culpa dos norte-americanos? Não, é culpa nossa. Que na nossa ingenuidade fomos aprendendo e não percebemos que como peixes estamos imersos numa água ali, estamos bebendo dessa água, estamos em torno desta água ou desta atmosfera. Por isso que o discipulado de Jesus, ele é sempre contracultural. Quando nós observamos as demandas do discipulado, de deixar tudo, de deixar casa, de deixar família, deixar aquilo que você ama, aborrecer, a ideia de colocar em segundo lugar o que naturalmente é primeiro lugar, tudo isso me leva a entender certas demandas do discipulado. O discipulado tem uma demanda sem a qual você não conseguirá progredir, inclusive nessa série de mensagens. Essas mensagens, elas passarão por relacionamentos, como o cristianismo, o evangelho muda tudo, inclusive na nossa família, no relacionamento sexual, em relação ao emprego, às finanças, como nós interagimos com a cultura em si, como nós descansamos, como nós lidamos com o entretenimento e em relação à nossa ética, como nós agimos para com as pessoas e como recebemos a ação dos outros sobre nós. Mas você não pode progredir deste ponto hoje para os outros, que são aplicações práticas desse ser contracultural, desse discipulado contracultural, se você não cumprir o requisito inicial e sem o qual você não será um discípulo de Jesus. O requisito, ele é mínimo, mas ele é tudo para que você consiga andar por esse caminho. Ele tem duas letras. Começa com F e termina com E agudo, com acento agudo. Fé. É a fé que move, que anima, que faz esse povo, como o pastor nos disse, ir dessa inércia para o movimento e pior, aprofundando na metáfora. É muito difícil você mover um objeto que está parado. Agora, você imagine mover um objeto que está parado contra uma corrente contrária. Você tem um objeto parado, você tem um fluxo de água empurrando para um lado. Imagine a força que você precisa empregar para mover esse objeto em direção contrária, contra a corrente. Por isso que ser contracultural é tão difícil. Por isso que ser contracultural é a aprovação máxima do teu cristianismo. É aquele momento que diremos, está aprovado. Você é alguém maduro. Eu coloco essas duas questões como a aprovação da maturidade de um crente. Se ele é contracultural e se ele faz missão. Um crente maduro não é um crente que cumpre requisitos religiosos. É um crente que é contracultural. Ou seja, não é só na igreja aqui que ele é crente, lá fora ele consegue lidar com todas as demandas, ele tem maturidade para aplicar a Bíblia, ele é sábio ao lidar com várias situações. Mas outro atestado de que você é um crente maduro é que você prega o Evangelho. É que você não toma só para si, mas ensina para os outros. Eu cito novamente este escritor, quando ele fala que um homem com uma crença definida é um homem bizarro, é uma pessoa estranha, fazendo eco aqui a 1 Pedro capítulo 4, de que os homens estranham
os ímpios estranham quando os crentes não concorrem com eles nos mesmos pecados. Por que você não está andando do meu lado? Por que você não está cedendo a tais questões? Porque eu sou crente. Então os ímpios estranham. Ló, mesmo com todos os seus problemas, ainda segundo Pedro, era um homem estranho no meio de Sodoma e Gomorra. Era um homem que tanto era estranho, como se estranhava com as pessoas. As pessoas estranhavam-no porque ele era um homem justo. Ou pelo menos, se a Bíblia diz, nós precisamos acreditar. Esse escritor diz que um homem que tem uma crença definida é bizarro. Por quê? Porque ele não muda conforme as ondas. Ele não muda conforme o mundo. Pelo contrário, nós temos do outro lado essa uniformidade do pensamento do mundo, de milhões de homens, ele diz, de jaleco branco, de cientistas, de pessoas entendidas, que são sensatos, que se apegam ao tipo de ideia e são levados de loucura a loucura pelo turbilhão do mundo. O primeiro requisito, a primeira barreira que você precisa enfrentar para ser um cristão contracultural é que você tenha fé. A fé te ajudará a observar além da água. A percepção de que você está imerso. É esse óculos pelo qual você observará onde estou, quais são as influências, quais são as lutas que eu preciso me engajar para então fazer a vontade de Deus. Muitas dessas ilustrações estão no livro de Hebreus, de um povo que, semelhante ao povo de Israel, estava caindo nos mesmos pecados. Se você progride numa leitura do livro de Hebreus, especialmente capítulo 4, é dito ou é dada uma advertência que diz, olha, o povo de Israel falhou no deserto, o povo de Israel não teve fé, por isso não entrou no descanso de Deus. Por isso não recebeu as promessas do descanso final. Agora, vocês, igreja, não podem esmorecer. Capítulo 10, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos dos que perseveram, ou deveríamos ser, porque o justo viverá, você diz, pela fé. O justo viverá pela fé. A vida do justo, o oxigênio do justo, não é outra coisa senão a fé. É a fé que nos move, é a fé que nos leva a pregar o Evangelho, é a fé que nos leva a contribuir, é a fé que nos leva a todos os dias abrirmos nossa Bíblia e procurarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você está fraco hoje, talvez não seja porque lhe falta entendimento de como lidar com a família, no meio. Talvez o problema central é que hoje a tua fé está enfraquecida. Você não tem lidado com o problema da incredulidade. Você não tem percebido, talvez, de que você está se tornando passo a passo alguém incrédulo. A única maneira de vencer a incredulidade é chegar-se a Deus. O primeiro passo é esse. Primeiro, crer em Deus. Quer ter fé? Quer ter essa fé que vai te mover contra todo esse fluxo desse mundo? Então, creia em Deus. Leia comigo Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2, nós temos: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A própria definição de fé nos convida a entender aqui o modo como ela será operativa em nossas vidas. É uma certeza, a ideia de uma confiança firme de coisas que são esperadas. Uma outra ilustração Paulo dá em Romanos capítulo 4, quando fala sobre Abraão esperando contra a esperança. Para mim, esse é o eco que está sendo trazido aqui. As pessoas do mundo, o fluxo que empurra os nossos corações, é de pessoas que observam a vida como ela é. A vida como ela se estabelece na sua superfície. É como olhar para essas cadeiras e perceber o seu estofado, perceber a sua armação metálica, perceber que tem ainda alguns plásticos enrolados. Você consegue ver apenas essa estrutura. O mundo observa a superficialidade das coisas, porque lhes falta fé. O povo de Deus, se fôssemos prosseguir, entenderia, por exemplo, que irmãos se levantaram para doar de suas finanças pessoais para comprar essas cadeiras. E é por isso que nós olhamos para essas cadeiras, elas têm um símbolo especial,
um símbolo do povo unido, que doa de suas finanças, que ama a igreja, que ama o bem-estar da igreja. O povo do mundo não consegue entender isso. Consegue apenas ver como cadeira. Aí trata mal, joga para um lado, joga para o outro. Porque não consegue ver além da superfície. Você está entendendo isso? Então, esperar contra a esperança é como se houvesse um fluxo do que é esperado, daquilo que é humano. Nós esperamos morrer. Nós esperamos que as coisas darão certo, às vezes, se você é otimista, ou não darão certo, se você é pessimista. Mas há algo aqui humano de que as coisas serão como serão. Elas serão. Agora, a fé é a contradição de tudo isso. É esperar contra a esperança. Quando você olha para uma mulher idosa, uma mulher que já passou de sua idade hormonal, de obter filhos ou gestar filhos, o que é que se espera? Se espera que ela não poderá mais ter filhos. Por isso que a fé, ela contradiz todas as coisas. Porque a fé espera contra a esperança. A esperança humana é de que as coisas funcionem no ciclo normal. A fé cristã, ela confia em Deus, que pode interromper o ciclo normal ou pode usar o ciclo normal de acordo com a sua vontade. Por isso que o primeiro requisito desta fé contracultural é crer em Deus. Deus é essa peça no tabuleiro que muda o jogo. Se Deus não está no tabuleiro, todas as coisas voltam a ser como antes. Se você é um crente, você já entregou sua vida a Jesus, você teve fé, mas Deus começou a ser colocado de lado, uma peça não tão usada no seu xadrez, foi colocado ali. Ele não é tão rei como ele era antes. Não é tão rei na sua vida como ele era antes. O que está acontecendo na sua vida? O jogo da tua vida está voltando a ser o que sempre foi no passado. O jogo da tua vida está voltando aos padrões originais de fábrica. Está dando um reset aí, mas é um reset ruim. É um reset que vai te levar à confusão, ao pecado, ao afastamento e frieza diante do Senhor. Por isso que ele traz esses antigos que obtiveram bom testemunho para servir como exemplo, para servir como biografia, como ânimo para o povo de Deus, ânimo esse registrado nas Escrituras, de que eles obtiveram bom testemunho em lutar contra o fluxo, em ir contra a cultura, em estabelecer uma fé que é algo que impressiona-nos até hoje. Por isso que continua no versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus disse, haja luz e houve luz, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A própria criação do universo. Perceba que nós estamos voltando aqui já nas bases de Gênesis, capítulo 1 ao 3. Aquilo que não existia foi criado pela palavra de Deus. Tem como comprovar isso cientificamente? Podemos falar de argumentos, da cosmogonia, podemos falar do retorno até a causa primeira, tem alguns argumentos, mas você consegue comprovar que Deus é o Criador de todas as coisas? Você consegue me dar aqui uma evidência, como se fosse uma evidência criminal, de que aqui está a prova final e cabal de que Deus criou todas as coisas? A gente pode falar da perfeição do universo. Podemos sim. Mas perceba que no final das contas, com todas as evidências são para quem crê. Para quem não crê, não há evidência que os convença, porque não há evidência final, afinal, de que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu não estou falando aqui por interpretação minha, eu estou falando pelo que o texto diz. Você se aproxima do Deus que criou, entende que Ele criou todas as coisas por fé. E as evidências nos dão uma maior robustez à nossa fé. E nós argumentamos com os descrentes também. Mas sabendo que se Deus não lhes der fé, isso não será útil de maneira nenhuma. Nós cremos que Deus fez todas as coisas. Perceba que o primeiro requisito é um requisito mais simples possível. Quer ser contracultural? Pô, lembre que Deus existe. Tu lembra que Deus existe? Ou tu tem sido um ateu prático da vida? Um ateu em tuas finanças, um ateu no teu emprego, também nos teus estudos? Alguém que não confia em Deus?
que tirou Deus da jogada. Deus é apenas um aspecto religioso da tua vida. Deus é apenas um aspecto que você ainda usa para talvez obter alguma coisa. É até complicado, sabe por quê? Porque a grande questão aqui do livro de Hebreus é uma questão de recompensa. Nós estamos lidando aqui com bem-estar e recompensa. A gente pode falar de honra e vergonha, mas eu vou focar aqui nessa dupla, né? Fazer algo e receber como recompensa. Que recompensa nós teríamos de ir contra a cultura? Qual a recompensa que os cristãos recebem de ser contraculturais? Eles receberão, obviamente, recompensas do mundo ou da cultura que está ao seu redor? Não. Então, quando você coloca os números no papel, quando você coloca o lápis para trabalhar, se a tua visão é restrita a este mundo, não vale a pena ser um discípulo contracultural. Porque a cultura vai te julgar, as pessoas vão te julgar, o sistema vai te julgar, e você não receberá tudo o que você poderia receber se você não estivesse aqui, se você não professasse essa fé, se você não tivesse essas restrições de santidade. Negócio chato, né? Tem uma música, o crente chato fala. Tem uma festa, o crente chato fala. Tem uma comemoração na empresa, o crente chato tem o seu pé para trás, para não participar e talvez ali entrar em um aspecto mundano. Tem uma viagem, o crente chato tem que acordar cedo para ler a Bíblia, enquanto os companheiros ficam rindo dele. Olha, acorda cedo para ler a Bíblia, abestado. Um negócio que foi escrito por homens há tanto tempo, corrompido. Sabe nem se quem escreveu de verdade. Você tem fé? Porque esta fé é que vai abrir a tua percepção para entender que estas recompensas não valem a pena. Existem recompensas maiores. Nós estamos lidando com isso uma vez que essa igreja que está recebendo essa carta fez esse cálculo. E ao fazer esse cálculo, muitos dessa igreja entenderam: não vale a pena continuar no cristianismo e ser perseguido. Não vale a pena continuar no cristianismo e perder dinheiro. Não vale a pena continuar no cristianismo e perder amigos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar lá o nome cristão, porque é bonito, né, ainda ser chamado de cristão, mas nós vamos começar a frequentar a sinagoga. Eu sou cristão. No meu coração, quem é que me julga? Lá no meu íntimo, eu leio a Bíblia, ninguém vê. Eu oro, ninguém vê. Agora, assim, no dia de celebração, eu vou para a sinagoga. Para quê? Para não ser perseguido. É uma escolha prática que implica você observar duas opções e tomar uma delas para que você não sofra tanto. Faltou-lhes fé. É por isso que o autor de Hebreus vai, a partir do capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, enfatizar essa virtude para que eles percebam que eles não estão enxergando as coisas que eles deveriam enxergar. Aqui, eu mesmo entendo o meu trabalho, eu olho para o texto e fico mais confortável, né, porque ele fez esse trabalho, mas eu vejo aqui o trabalho de pregador um trabalho muito, muito cansativo, porque é difícil convencer alguém a ter fé. Muito difícil. É muito difícil. Você tem dúvidas sobre a Bíblia? Nós podemos conversar horas a fio sobre isso, horas. Concílio, cânon, inspiração, quem foi que escreveu a Bíblia, quantos anos, argumentação para dizer que ela é inerrante. A gente pode passar horas. Agora, o cansaço, ele advém da seguinte percepção que eu tenho recebido no decorrer dos anos. De que quem não quer crer, não vai crer. Nós podemos tomar garrafas e garrafas de café. Se a tua disposição já é para a incredulidade, você não crerá. E fica aquelas palavras daquele velho pastor, continuam martelando no meu coração. Que o maior medo dele é um dia acordar incrédulo. Ele ora todos os dias: Senhor, não permita que o meu coração um dia se endureça. Senhor, não permita que eu seja um incrédulo. Porque não há força nesse mundo que possa vencer um coração incrédulo. Apenas de outro mundo. Apenas uma força sobrenatural. Nós podemos ser instrumentos dessa força, mas apenas o Senhor e seu Espírito pode atuar.
Perceba como essa dinâmica da recompensa vai aparecer aqui nos primeiros, nessa história patriarcal ou pré-patriarcal ali de Gênesis. Nós já passamos, inclusive. Leia comigo capítulo 11, versículos 4 ao 7, por favor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 3 exemplos nos são dados: Abel, Enoque e Noé. Perceba que as recompensas que eles receberam ali, recompensas imediatas pelo que fizeram, não são recompensas agradáveis a olhos incrédulos. Não são recompensas que apeteçam, que deem água na boca para quem não crê em Jesus, para quem não tem um coração conectado ao coração de Jesus Cristo, para quem não tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Desses loucos, desse pessoal meio doido que Deus chamou para ser os seus filhos, para ser aqueles que pregarão a sua palavra. Primeira recompensa, olha aí Abel. Abel ofereceu o melhor sacrifício, pela fé, não é porque fez melhor, não é porque obedeceu, porque cria em Deus, tinha um coração justo, e obteve o quê? Testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Aquilo que Abel recebe é a aprovação de Deus. Perceba que o paralelo está muito claro aqui. Muitos crentes, não contraculturais, mas crentes culturais, eles estão buscando mais a aprovação do mundo, das pessoas, de seus líderes, daqueles que lhe influenciam, do que a aprovação de Deus. E eu quero que você sonde no fundo do seu coração, porque essa é uma dinâmica que todos nós passamos. É uma dinâmica que opera em todos nós. Nós preferimos a aprovação de pessoas do que a aprovação de Deus. Porque a aprovação de Deus, ela não nos dá glórias que podem ser postadas no Instagram. A aprovação de Deus, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é silenciosa. É uma aprovação de que eu sei que Deus está feliz com o que eu estou fazendo. E deveria ficar completamente satisfeito nisso. Deus aprovou o que eu fiz, mesmo que me dê prejuízo, mas eu fiz aquilo que agradava a Deus. Eu estou feliz, eu estou satisfeito, para minha vida é boa. Eu não preciso de aprovação de ninguém. Mas nós somos, como eu disse, crianças. Nós somos imaturos. Criança a todo momento está pedindo aprovação, é sedento de aprovação, e muitas vezes de pessoas erradas. Aguarde a aprovação do teu pai, do Senhor, e não daqueles que se colocam como substitutos desse Senhor. Muito cuidado. Você quer ver isso? Olha para a universidade. Olha para quantos jovens que não foram convencidos por outra doutrina na universidade. Eles conhecem Bíblia, passaram anos na EBD, entendem da palavra de Deus, sabem se defender contra ideologias, contra o marxismo, contra todo tipo de desgraça, sabem, fizeram apologética aqui na igreja, por exemplo. O que é que lhes atrai? Na maioria das vezes, lhes atrai a aprovação do professor fulano, lhes atrai a aprovação do grupo, e eles deixam a palavra de Deus para receber a aprovação e a validação dessas pessoas. É triste, porque você vê aqui um tesouro sendo deixado para trás, apenas para agradar um bocado de gente medíocre. Mas que na vista desses jovens, são as melhores pessoas do mundo. E jovem tem esse problema, né? E adolescente, de considerar as pessoas que amam eles, pessoas inferiores, e considerar aqueles que eles conheceram há pouco tempo como as melhores pessoas do mundo. A vida muitas vezes os ensina que não funciona assim. Enoque,
Enoque creu em Deus, não passou pela morte, versículo 5, não foi achado, pois Deus o havia levado. O que é que ele obteve? Ele obteve um testemunho de que havia agradado a Deus. Aprovação, agradar a Deus. A ideia aqui de agradar a Deus é muito semelhante à palavra este é o meu filho amado em quem me comprazo. Muito semelhante a essa ideia de que Deus fala para Jesus. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, eu me comprazo. Agora pense na profundidade dessas ideias. Primeiro, receber a aprovação de Deus é uma recompensa que te pesa, é uma recompensa que te dá combustível para caminhar contra a cultura. Agora pensa ainda mais profundamente no fato de que Deus pode estar sorrindo para você, de que Deus tem prazer na tua vida. Aqui é uma reflexão talvez um pouco filosófica, mas Deus tem suficiência total em si mesmo. Você acredita nisso? Deus precisa de alguma coisa? Se o teu conceito de Deus é um Deus que precisa de alguma coisa, já não é Deus, é outra coisa. Deus não precisa de nada. Afinal, quais seriam os prazeres de Deus? Deus tem hobbies? Deus tem prazeres como nós? Prazer no descanso, prazer em um amor, prazer num abraço. Deus tem esse tipo de prazer? Em um sentido humano, não, porque esses são prazeres de necessidades nossos. São prazeres para nos fazer humanos, para nos completar a alma. Deus não precisa completar quem Ele é, porque Ele é pleno, Ele é perfeito. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunhão perfeita em si mesmo. Então, como é que Deus tem prazer em nós? Como é que Deus se agrada em alguém como Enoque, por exemplo? A única explicação para isso é que Deus escolheu ter prazer em Enoque. Deus decidiu, por livre agência, por livre amor, decidiu incutir em si mesmo o prazer em criaturas que buscam a Ele, mesmo que de maneira imperfeita. Ele quis. Esta é a aliança do amor, é a aliança da eleição. Deus quis sentir prazer. Um prazer que, inclusive, lhe causa desconforto, porque muitas vezes esse povo o nega. Muitas vezes esse povo se corrompe. Se Deus tivesse decidido permanecer solitário, em si mesmo, solitário nunca, mas em si mesmo, como Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus trino, e tivesse escolhido não sentir prazer em você, Ele também teria evitado as dificuldades que você traz a Ele, com os teus pecados, com os nossos pecados. Quando Ele escolhe ter prazer em nós, Ele escolhe nos amar, inclusive sofrer algumas coisas, porque Ele quis sofrer algumas coisas, inclusive tornou-se homem. E aí o texto nos diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isso me leva a um segundo ponto, de que uma fé contracultural começa com a crença em Deus, nas recompensas que Deus vai te dar. E isso está incutido nas promessas que Ele tem para nós. No entendimento que você tem da Bíblia, da Escritura, da linha do tempo de Deus. Você tem esse entendimento? Nós estamos falando na EBD sobre igreja simples, sobre visão de igreja, sobre como nós vivenciamos essa visão. E o que nós temos percebido é que falta à igreja, muitas vezes, os elementos que nos tornam cristãos entendidos, cristãos maduros no nosso entendimento. Os cristãos não sabem elaborar muitas doutrinas, os cristãos não sabem elaborar muitas vezes o que os livros da Bíblia falam, falta esse entendimento. E mais uma vez eu digo, isso é um fruto da cultura. A cultura tem emburrecido o povo de Deus, tem tornado o povo de Deus distraído, e qual o resultado disso? Se você não for contracultural, a cultura te arrasta. Ser contracultural, por exemplo, é ler um livro. É parar o teu tempo e ler tua Bíblia. É parar as vozes da tua cabeça e orar. Isso não tem nada mais contracultural do que isso. Não tem nada mais contracultural do que largar teu celular e brincar com teu filho. Do que tirar um dia para a tua família. Do que conversar com pessoas, como antigamente a gente fazia, né? Cara a cara. Dá para fazer ainda. Nós temos a tecnologia para isso. Boca, corpo, olho. A gente faz.
E Deus dá outras tecnologias, se faltar alguma delas, para a gente conseguir ter essa reflexão e esse relacionamento. A última recompensa aqui é uma recompensa que ainda mais para mim, agradar a Deus talvez anime alguns ímpios, obter a aprovação de Deus talvez ainda anime, mas essa aqui ninguém quer. Noé, a partir do versículo 7, no final nos diz que ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que é que um ímpio vai fazer com a justiça que vem da fé? Justiça que vem da fé. Já leu Paulo? Já leu Romanos? Você sabe o que é justiça que vem da fé. É a justificação que te dá salvação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo. Isso aqui é o centro do Evangelho, o coração pulsante que chamou a Reforma Protestante à tona, que chamou o povo de Deus na história a voltar os olhos para Romanos, por exemplo. Para um ímpio, isso vale menos do que lixo. Eu quero justiça de Deus, eu tenho minha justiça. Se você é religioso. Se você é alguém não religioso, você diz, eu não tenho nem minha justiça, nem quero justiça dos outros, eu quero é viver na gandaia. Para que justiça? O mundo é injusto mesmo. Vamos viver, vamos comer, vamos beber, vamos celebrar, porque amanhã morreremos. Para um ímpio, não importa qual seja o seu estilo, liberal ou legalista, ele não precisa de justiça de Deus. Mas o povo de Deus vive pensando, como é que eu agrado a Deus? O povo de Deus vive refletindo, como eu me aproximo do Senhor? Qual é o tesouro, então, do povo de Deus? É uma justiça que pode lhes aproximar, que nos dá ousadia, que nos faz, então, tomar do cálice, comer do pão. É uma justiça que nos dá um lugar diante de Deus, um lugar de justos. Crer em Deus. Crer em Deus agora envolve ouvir a voz do Senhor. É interessante porque em Abel, em Enoque e parcialmente em Noé, você não ouve muito a voz de Deus. Em Abel, a voz de Deus vem depois do sacrifício. Em Enoque, a voz do Senhor não aparece. Em Noé, ele é instruído sobre o dilúvio e todas as coisas, mas não é instruído sobre sacrifício, não tem algo tão focado como em Abraão. Abraão é instruído, é chamado. Parece que a voz do Senhor vai se tornando mais presente no texto bíblico à medida em que Gênesis vai se desenrolando, à medida que o plano de Deus vai se desenrolando. Então, se você se aproxima de Deus, tem uma fé contracultural, que você ouça, que nós ouçamos a voz do Senhor e suas promessas. Leia comigo versículos 8 ao 16. Agora, no pai dos patriarcas, no pai da fé que nós conhecemos e estamos conhecendo, Abraão nós temos, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. A imagem aqui é dupla. A imagem é de alguém que está peregrinando, utilizando Abraão como um nosso grande exemplo, alguém que sai de sua terra, sai de seu conforto. Em certo momento o autor de Hebreus diz, se eles se lembrassem da terra que deixaram para trás, eles teriam a oportunidade de voltar, de retroceder. Quantas vezes o povo de Israel não lembrou de cebolas, de alhos, de temperos, de coisas ínfimas, e sentiu-se tentado a voltar para o seu cativeiro? Nós precisamos superar esse povo.
Nós, povo da nova aliança, precisamos superar este povo que voltava a qualquer cheiro, voltava a qualquer lembrança ao mundo e ao fluxo do mundo. Para nós é mais difícil, porque o povo de Israel tinha lugares fixos, né? Como Abraão. Ele sai de Ur dos Caldeus, caminha na terra da promessa. E o povo de Deus? O povo de Deus não tem geografia. Nós estamos aqui em Juazeiro, estamos espalhados no mundo. Por isso que para nós é mais profundo e mais custoso. Porque Deus não está te chamando de sair de Juazeiro e ir para outro lugar. Às vezes é um chamado especial, acontece, para ser missionário. Mas, em geral, você vai continuar aqui. Às vezes vai para outra cidade, passa num concurso. Então, como é que você vai ser contracultural? Com a mesma disposição de coração que Abraão teve. Ele sai de sua terra, ele obedece e ele torna-se, então, peregrino. Ele habita com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa, em tendas. Ele não estabelece morada. O povo de Deus é sempre um povo estranho, porque é um povo que vai contra o fluxo, e é um povo que não constrói casas nesse mundo. É um povo que se nega, e talvez seja o segredo do seu sucesso. Alguns dizem que os judeus são o povo mais bem-sucedido do mundo, financeiramente. Não tenho provas para isso. Agora, pode ser que essa seja uma das explicações. São pessoas que, ao mesmo tempo, são extremamente apegadas ao que têm e, ao mesmo tempo, desapegadas ao que têm. Porque sabem de sua mortalidade, se são judeus de verdade, conhecem pelo menos a ideia de mortalidade, de que vão para uma eternidade. O povo de Deus deveria ser um povo extremamente bem-sucedido, que nós temos, olha o coach, né? A chave do sucesso. Qual a chave do sucesso? Ser extremamente comprometido com as coisas que você tem para fazer e, ao mesmo tempo, não estar apegados até a morte a ela. Tua profissão não é tua vida. Tua formação não é tua vida. Teu namoro não é tua vida. Tua família não é tua vida. Por mais difícil que seja entender isso, a fé nos convida a olhar além dessas coisas. Se essas coisas não derem certo, o povo de Deus continua lutando. O povo de Deus continua santificando, porque lhes importa coisas eternas. Lhes importa uma cidade que Deus se preocupou em construir, em planejar. Ele é arquiteto e construtor. É um povo que, como Sara, espera contra a esperança. Mesmo idosa, mesmo de um homem praticamente morto e não tendo saúde, sai uma posteridade tão numerosa. Porque eles ouvem a promessa de Deus. Você se achegou a Deus? Tem ouvido a voz dele? O desafio aqui, irmão, é para que você conheça a palavra de Deus. É um povo do livro. Não adianta nada nós pensarmos aqui como sermos melhores cristãos se você, nós, como igreja, não temos lido as Escrituras. Eu tenho lido esse livro do Carson, chamado Deus Presente. É um livro magnífico, porque tem me ajudado a entender a linha das Escrituras. Eu indico que você leia, ele é muito simples, você pode inclusive dar um discipulado com ele, de Gênesis a Apocalipse, em linhas simples, em um grande resumo das Escrituras. Você tem essa capacidade de resumir a palavra de Deus, de entender o que Deus tem falado ao seu povo pelos séculos, e o que importa essa revelação, você sabe aplicar essa revelação. Você entende, por exemplo, porque a gente não adora no sábado, mas adora no domingo. Você entende qual a implicação da ressurreição. Você consegue defender a divindade e a humanidade de Jesus. Você consegue observar nas Escrituras o plano de Deus para o fim dos tempos. Você consegue entender que esse plano tem detalhes que foram revelados, você deveria saber. Você consegue diferenciar a nova aliança da antiga aliança? Sabe fazer isso? Sabe comprovar que o judaísmo caducou e o cristianismo tomou o seu lugar no plano de Deus? Tem muitas coisas que, se nós fôssemos enfrentá-las na realidade, nós perceberíamos que teríamos muitos cristãos reprovados no seu conhecimento das Escrituras. É um conhecimento, muitas vezes, tão superficial quanto o café com Deus Pai. É apenas ali para dizer que leu um versículo, que foi animado e tal, Deus chamou ele para a vitória e ele vai-se embora. O povo de Deus precisa conhecer as promessas, ouvir, obedecer, entender os detalhes. E eles morrem na fé, esse povo do passado. Eles não obtêm as promessas.
eles veem-nas de longe, eles acenam, mas eles confessavam que eram peregrinos e estrangeiros na terra. Eram meio que alienígenas, porque eles falam de um modo que manifestam estar procurando uma pátria. Esse povo fala de um modo como manifestar que está procurando uma pátria. Olha a construção dessa frase no versículo 14. Quem fala deste modo? É como se o povo que procura uma pátria e não está acostumado a esta pátria hoje, deste mundo, desta cultura, é um povo que fala de um modo, tem um sotaque. E quando esse povo tem um sotaque, eu estava assistindo uma entrevista, e aí a moça começou a falar, disse, é do Rio de Janeiro. O Janeiro disse, é do Rio de Janeiro. Dá para perceber, o chiado, né? É insuportável em certo momento, estou brincando. Mas você já começa a perceber. Você percebe quando a pessoa é do Cariri ou de Fortaleza, não é? Por alguns detalhes. Tem um macho aqui é macho. Ei, macho. Lá em Fortaleza é como? Ei, Eu não sei porquê, para diminuir as letras. Mas você consegue perceber o sotaque de quem pertence a um lugar. Eu tenho me perguntado se a nossa igreja local, esse povo aqui, nós, temos esse sotaque do céu. Se nós temos esse modo de falar de quem não pertence a esse mundo. E às vezes, nós vemos algumas coisas, nós observamos algumas atitudes. A gente tem que melhorar. Muito. Mas observamos às vezes algumas vitórias. Um povo que está aprendendo a falar. Um povo que está aprendendo essa língua. Eu fico feliz com algumas vitórias suas. Mas também me preocupo com algum jeito que você tem de falar que às vezes parece com o do mundo. Às vezes eu não tenho provas para lidar com você e te exortar. Mas o modo que você está falando está começando a me preocupar. Grava a tua voz. Já gravou a tua voz e ouviu? Já ouviu o áudio que tu mandou para a pessoa? Minha voz é horrível, eu não consigo me ouvir. Mas grava a tua voz, o modo como tu está falando. Depois se ouve. Você soa como um incrédulo ou você soa como um cristão? Como é que está a tua voz? Povo que se aproxima, crê em Deus, ouve as promessas de Deus, acredita nelas. É um povo que está caminhando para a pátria celestial. E Deus não se envergonha deles. Deus os ama, Deus os quer perto. E nós chegamos então à finalização de que, para mim, na ponta dessa maturidade de crer em Deus, ser contracultural, confiar nas promessas de Deus, ainda estamos em uma certa teoria aqui. Ainda estamos falando de crer, eu creio, eu professo, mas eu quero uma prova prática disso. Nesta época, a prova prática de que você era um cristão contracultural, sabe qual era? Sofrimento. Está disposto a sofrer com Cristo e a sofrer com o povo de Cristo? Esse sofrimento é a prova cabal. Nós temos isso em Moisés, por exemplo. Leia comigo capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. No seu sistema de recompensas e de análise dessas recompensas, Moisés entendeu que sofrer com o povo de Deus é melhor do que usufruir de prazeres temporários. De prazeres que vão os levar para longe de Deus, que os levarão para o inferno. É assim que Moisés entende, e por isso que ele sofre por Cristo e sofre com o povo de Cristo. Temos as duas dimensões aqui, a dimensão individual e a dimensão corporativa. É um povo que sofre junto, é um povo que sofre. Nós choramos, bem-aventurados os que choram. Nós choramos porque pecamos, nós choramos porque há o mal lá fora, nós choramos porque sofremos os efeitos do pecado, não somente porque pecamos, mas porque sofremos desses efeitos, doenças, por exemplo. O povo de Deus chora, sempre chorou. E dizem os antigos que os cisnes, quando choram, eles cantam mais bonito. Os cisnes, quando sofrem, o seu canto é mais belo. O povo de Deus é um povo chamado para sofrer também.
não é de se estranhar. Se você está indo contra o fluxo, você vai exercer uma força que, primeiro, vai te causar cansaço em certo momento, desgaste, porque você vai contra uma onda, você vai contra um fluxo, e isso em algum momento vai te causar sofrimento. Seja pelo cansaço extremo, seja porque você não tem mais forças, seja porque às vezes você tropeça e o fluxo te leva, e você peca e sofre por isso, porque é cristão, e sofre. Seja porque você está só, às vezes a luta é solitária, você aprendeu a sofrer por seus pecados, amém, que Deus te abençoe. Você negue a si mesmo todos os dias, mas você não aprendeu a sofrer com o povo de Deus ainda. Você sofre só lá, nas suas lutas e tal, mas não quer compartilhar esse sofrimento com ninguém, não quer viver igreja. Aí fica mais difícil. Mas que nós possamos aprender que sofrer com Cristo é melhor do que receber o suprimento de qualquer prazer que há em nossos corações. Todos os prazeres que há no seu coração e que o mundo se dispõe a supri-los são prazeres aqui entendidos como transitórios. Perceba que esse povo vence. A partir do versículo 31, versículo 32, nós temos um povo que vence através de sua fraqueza, mesmo nos seus sofrimentos. Vamos ler juntos, porque aqui é o ápice do discurso. Versículo 32, e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. É um povo fraco, mas que vence pela fé. Nós não fomos chamados a criar uma instituição, uma política, um Estado, para vencer a cultura do mundo. Nós somos um povo chamado a, por meio da sua fraqueza, e crendo no Deus que pode fazer todas as coisas, que vençamos as lutas que Deus nos deu, mesmo em meio ao sofrimento. Há 3 homens que muito sofreram e com o seu sofrimento na história da igreja depois nos deixaram um exemplo. John Bunyan, preso por pregar o evangelho, sem ser um pastor ordenado, deixou-nos O Peregrino, um livro que muitos conhecemos. William Cowper, com uma doença mental que o levava à depressão severa, deixou-nos belos hinos, belas poesias. David Brainerd, com sua doença muito novo, com seus problemas de saúde, deixou-nos um diário que levou mais gente para o campo missionário do que qualquer outro escrito. O diário de David Brainerd. Sobre eles, um certo escritor escreveu: pensamos que sabemos como fazer algo grande, e Deus o faz pequeno. Pensamos que tudo o que temos é fraco e pequeno, e Deus o torna grande. A estéril Sara dá à luz ao filho da promessa. Os 300 homens de Gideão derrotam 100.000 midianitas. Uma funda nas mãos de um jovem pastor derruba o gigante. Uma virgem dá à luz o Filho de Deus. Os 5 pães de um rapazinho alimentam milhares. Uma violação da justiça, uma tortura criminosa, uma cruz repulsiva tornaram-se o fundamento da salvação do mundo. Este é o caminho de Deus: tirar do homem toda vanglória e dar glória a Deus. Cristão contracultural luta pela força da fé.
Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos de vocês eram sábios segundo o mundo. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Vamos orar. Nós admitimos, Senhor, e nós celebramos o fato de que nós somos as coisas fracas do mundo. Nós somos um pequenino rebanho, cheio de doença, cheio de carestia, cheio de necessidade, Senhor. Povo ingênuo, povo que se magoa fácil, povo difícil de lidar. O Senhor sabe muito bem disso, porque o Senhor é o nosso Pai, sabe da nossa teimosia. Mas te celebramos, adoramos o teu santo nome, porque dessa fraqueza o Senhor quis tirar força. Da boca desses pequeninos, o Senhor quis tirar perfeito louvor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Que este único elemento que nós visualizamos diante de nós, a fé, seja a marca em cada um de nós, homem e mulher fraco que está aqui nessa noite. Que a fé se estabeleça como uma visão permanente do mundo e do Senhor e da tua palavra. Fé de que o Senhor existe. Fé que o Senhor cumprirá as tuas promessas. Fé que o Senhor nos levará em teus braços em dias de sofrimento. Para que assim possamos nos levantar contra o mundo, assim como Antipas que se levantou, assim como depois das Escrituras, Atanásio e tantos outros se levantaram para defender a fé, para muitas vezes sofrerem, serem perseguidos por conta do seu cristianismo. Dá-nos uma fé contracultural, para que vençamos todas as ideias e todas as vozes que têm atraído e feito o teu povo se afogar, para que não deem glórias ao Senhor. Tira-nos desse mar, faz-nos submergir e glorificar o teu santo nome como nós faremos logo agora. Em nome de Jesus. Amém.